Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, Portugal atravessa um dos períodos mais difíceis da sua história. Passaram esta semana 4 anos sobre o dia 6 de abril de 2011, em que, no seguimento do SPEC, o Governo PS de então, com o acordo do PSD e do CDS, decidiu colocar Portugal no caminho do pacto de agressão da Troika. O Governo PSD-CDS-PP aplicou entusiasmado esse programa correspondente às suas opções políticas. Proclama uma saída que não se vê e continua a mesma política, com consequências que estão hoje bem marcadas na realidade portuguesa. Qual é verdadeiramente o rastro da política direita, da política do SPEC e do pacto de agressão, da ação do Governo? Que política é esta? Esta é a política da destruição do aparelho produtivo e da produção nacional. O PIB, em termos reais, passou de 181 mil milhões de euros em 2008 para 169 mil milhões de euros em 2014. Uma quebra de 6,6%, recuando para o nível existente em 2001, há uma década e meia atrás. Esta é a política do corte do investimento público. O investimento decisivo para manter a produção, as infraestruturas, equipamentos e para o desenvolvimento caiu de 7,2 mil milhões de euros em 2009 para 4,2 mil milhões de euros em 2014. Esta é a política do desemprego massivo. Entre 2009 e 2014, o número de postos de trabalho foi reduzido em quase meio milhão. A taxa de desemprego, em sentido restrito, passou de 9,4% para 13,9%, apesar da imigração e da não contabilização de mais de 160 mil ocupados em estágios, programas ocupacionais e ações de formação. O número de desempregados em sentido amplo passou de 653 mil para mais de 1 milhão e 200 mil. A taxa de desemprego dos jovens atinge os 35%. O número de desempregados de longa duração duplicou e apenas 23% dos trabalhadores desempregados recebem subsídio de desemprego. Esta é a política da imigração forçada, que expulsou do país, por razões económicas, nos últimos 5 anos, quase 400 mil portugueses, uma dimensão sem paralelo nos últimos 50 anos, só comparável com o tempo do fascismo. Esta é a política do aumento da exploração, de corte nos salários e pensões, da alteração para pior ao Código do Trabalho e à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, de golpe na contratação coletiva, facilitação dos despedimentos, eliminação de feriados, desregulação e aumento dos horários de trabalho, promoção dos despedimentos, corte dos complementos de reforma em empresas públicas de transporte e de generalização da precariedade com os falsos recibos verdes e o recurso a trabalho forçado e não pago, como os chamados contratos de emprego e inserção ou os estágios a preencher necessidades permanentes. Os salários no setor privado baixaram neste período, entre 2011 e 2013, 13%, e na administração pública baixaram praticamente o dobro. A parte do trabalho na distribuição do rendimento nacional reduziu-se e representa apenas 37%, enquanto a parte do capital atinge 62%. Esta é uma política de empobrecimento que promove baixos salários e pensões, cortes nos seus montantes, desemprego, eliminação de apoios sociais, abono de família, complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção. Uma razia que cria uma situação dramática, com a taxa de pobreza a passar entre 2009 e 2013 de 17,9% para 25,9%, mais 800 mil pessoas na pobreza, 2 milhões e 700 mil portugueses atingidos fortemente nas suas vidas. Esta é a política das privatizações e dos cortes na administração pública e nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde, condicionando o acesso e a prestação dos cuidados de saúde, provocando a ruptura das urgências dos hospitais, na escola pública aos vários níveis, incluindo o estrangulamento financeiro do ensino superior e o desinvestimento na ciência. No ataque ao poder local, na degradação da justiça, na desconsideração das Forças Armadas e dos militares,
tal como dos profissionais das forças de segurança, na degradação dos mais diversos serviços públicos, no ataque ao direito à habitação. Esta é a política de aprofundamento das injustiças e desigualdades sociais, numa situação em que apenas 1% da população detém cerca de 25% da riqueza nacional e 5% da população acumula 50% dessa riqueza. O Governo aumentou de forma brutal os impostos sobre os trabalhadores, os reformados e a população em geral e diminuiu os impostos sobre os grupos económicos e financeiros. O lucro acumulado pelos principais grupos económicos e financeiros e o dinheiro público que é drenado para a banca sobre os escândalos do BPN, do BPP, do BES, para as PPPs e dos SOPs, contrasta com a redução dos salários e pensões e os cortes dos apoios àqueles que necessitam de proteção e apoio social. Esta é por tudo isto e muito mais uma política, e este é por tudo isto e muito mais um governo que não serve o povo e o país. Senhores deputados, meia década passada de PECs e pacto de agressão, os centros de decisão do grande capital, o governo PSD, CDS, PP, desdobram-se em propaganda enganosa, procurando esconder o desastre para onde conduziram e estão a conduzir o país. Mas a realidade não deixa dúvidas quanto ao grande salto atrás a que o país foi sujeito. Os grandes constrangimentos mantêm-se e agravam-se, tendo como elementos centrais o domínio do capital monopolista e a dependência externa. Entre os principais problemas e constrangimentos está o garrote da dívida pública, uma dívida insustentável que compromete o presente e o futuro do país. Uma sangria em juros, mais de 8 mil milhões de euros por ano, mais do que o país gasta no Serviço Nacional de Saúde e o dobro do investimento público. O capital financeiro transnacional não está preocupado com o nível da dívida do nosso país. O que lhe interessa é que, em nome da dívida, possa continuar a fazer o saque dos recursos nacionais com os juros que recebe. Portugal precisa de se libertar deste garrote. Este dinheiro é fundamental para garantir salários, pensões, apoios sociais, serviços públicos, para investir no desenvolvimento do aparelho produtivo, aproveitar o recurso do país, para aumentar a produção nacional, para criar emprego. É bom também ter presente que a grande justificação para o SPEC e o pacto de agressão com a Troika foi a dimensão do déficit e da dívida pública. Passados estes anos, neste período de aproximação às eleições, multiplicam-se as declarações de responsáveis do PSD e do CDS-PP, acompanhados em surdina pelo PS, dizendo que a dívida é sustentável. Entretanto, a dívida que invocaram querer combater aumentou quase 80 mil milhões de euros desde 2009 e atinge 128% do PIB, 225 mil milhões de euros. Isto é, se a correlação de forças o permitisse, após as eleições não faltariam argumentos para um programa ainda mais violento contra os trabalhadores, o povo e o país, para tentar perpetuar este caminho de declínio nacional. A isso o PCP diz basta. Dizemos basta de humilhação, de exploração e empobrecimento, basta de corrupção e dependência. Assumimos com confiança o projeto de libertação, de dignidade e honestidade, de desenvolvimento e soberania que Portugal precisa. Assim, no momento em que o Governo se articula com a União Europeia para continuar a política da Troika, quando insiste em submeter o país aos constrangimentos dos mecanismos do Tratado Orçamental, dos pacotes da governação económica e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, quando elabora os chamados Programa Nacional de Reformas e Programa de Estabilidade, que não são mais que a continuação da exploração, do empobrecimento e do declínio nacional, o PCP confronta-o nesta interpelação com o desastre da sua política e a afirmação da política alternativa necessária ao país. Portugal precisa de soluções e o Grupo Parlamentar do PCP apresentará hoje mesmo um projeto de resolução com esse objetivo. Soluções para o país que o PCP adianta e ganha um apoio na sociedade portuguesa. A renegociação da dívida pública, nos seus prazos, juros e montantes, o fim da chamada governação económica, assim como a revogação do Tratado Orçamental, a desvinculação de Portugal destes instrumentos
e o estudo e preparação do país para a libertação da submissão ao euro. A defesa dos setores produtivos e a produção nacional e a garantia do controle público dos setores básicos e estratégicos da economia, designadamente da banca. A valorização do trabalho e dos trabalhadores, através de uma justa distribuição do rendimento, assente na valorização dos salários, no pleno emprego, na defesa do trabalho com direitos e maiores reformas e pensões, no combate ao desemprego e à precariedade. A defesa dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, em particular as suas funções sociais, designadamente o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a segurança social e da cultura. Uma política fiscal mais justa, que assegure o investimento e o financiamento das funções sociais do Estado, rompa com o favorecimento dos grupos económicos e financeiros e alivia a carga fiscal sobre os trabalhadores e o povo, sobre as micro, pequenas e médias empresas. Tais são aspectos essenciais da política que o PCP propõe, da política que Portugal precisa. Senhores deputados, há 4 anos, no dia 5 de abril de 2011, o PCP anunciou ao país a sua proposta inovadora de renegociação da dívida pública, inserida num caminho alternativo de desenvolvimento económico e social. PS, PSD e CDS-PP recusaram esse caminho e optaram pela Troika com a devastação nacional que se conhece. Perderam-se 4 anos. O retrocesso é notório. A situação hoje é muito pior, mas é sempre tempo. O tempo do governo está a esgotar-se. Um tempo de decisão do caminho alternativo aproxima-se. O PCP, pela sua parte, apresenta soluções para o país e está preparado e pronto para assumir todas as responsabilidades que o povo português lhe queira atribuir, para concretizar uma política patriótica e de esquerda, vinculada aos valores de Abril, para um Portugal com futuro.